Olá, olá todo mundo, boa tarde. Oi, Cris Baima, Claudiana, Flávia, e aí um montão de gente. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, alegres como eu estou, com o que parece ser o resultado das eleições nos Estados Unidos, mas se você pensa diferente, não tem problema, é assim que a gente vai movendo a democracia, mas eu particularmente preciso dizer que fiquei muito feliz. E vou inclusive trazer o exemplo de um artigo que eu escrevi com Gisele Carino hoje, para a nossa conversa sobre parágrafo. Enquanto as pessoas vão chegando, eu queria explicar duas coisas. Eu queria muito o Ramon hoje aqui, para ele se explicar sobre o Branquinha. Eu sei que todo mundo sabe que o corretor sei lá, é um corretor que parece que reconhece umas palavras e não outras, né? E parece que banquinha também é algo inventado, que talvez a gente nunca tenha conversado de onde surgiu, mas foi ele que fez aquele cartaz e eu, para proteger a reputação dele, assumi que era eu. Quando alguém pegou que tinha o branquinho, eu pensei que ia passar sem ninguém ver, e aí ele rindo de mim, né? Só que ele tá lá, sei lá onde, uma farra que dura 3 dias, eu espero que ele veja isso daqui. É o Ramon que faz todas as ilustrações, os cards daqui, né? Essa, na verdade, é uma conta de Instagram conjunta, né? Entre nós dois. E eu não sei se eu cheguei em algum momento, a gente já tá na banquinha de número 17, dia 8 de novembro, se eu não estiver errada, e o dia seguinte, né? E eu não me lembro se eu em algum momento falei de por que banquinha, porque a ideia é ser muito despretensiosa aqui, né? É ser uma conversa, então que seja simples, que seja um encontro com as pessoas que vêm aqui. E no passado havia uma expressão, ao menos no Nordeste era assim, eu não sei se em outros locais do país também era, que era eu vou fazer banca. Banca era aquele momento em que você se encontrava com uma professora particular, que muitas vezes era um estudante jovem ainda, só um pouco mais velho, e que dava banca. Conversava sobre o dever de casa, acompanhava o que fosse. Então, quando eu pensei banquinha, era quase que aquelas banquinhas assim, da Luluzinha, que bota uma limonada em cima e que era para encontrar, para dizer como é que está o dever de casa. Então, eu lembro que nas primeiras banquinhas eu fiz muita ameaça a vocês, né? Era de não vão sair daqui dizendo a Débora disse, a Débora falou isso. Eu continuo pedindo que vocês não façam, porque é uma banquinha que não é nada muito sério. E eu queria saber, Andréia, se o verbo, eu não estou tentando lembrar agora, era dar banquinha, era ir para banquinha, achei que era tipo boteco. Pode ser também, mas é porque eu não bebo, então o vocabulário do boteco não era muito meu, era mais uma coisa de fazer o dever de casa mesmo, né? Então é um encontro que não vale aquelas coisas muito, muito exageradas. Me digam se travou, a Natália está dizendo que travou, para mim é dar banca, eu acho que era dar banca mesmo. Alguém já passou aqui, lembrando da gente pensar no Amapá, né? Para mim é tão intenso, eu espero que vocês não considerem que eu esteja politizando a banquinha, falando do dia seguinte, falando do Amapá, mas é onde a gente pode se encontrar de outras formas também na nossa conversa aqui, né? Eu explico a banquinha de hoje, sem o R, que lembra que a gente saiu de escrita, a gente foi para plágio,
E foram muito a comunidade que construiu esses temas. Aí a gente chegou semana passada em paráfrase, que parecia uma coisa do outro planeta, falar de paráfrase numa banquinha que concorre, que eu acho que é com o horário da missa no domingo, né? E aí nós paramos nisso, de falar sobre o parágrafo. Então, eu queria começar, já são 5:05 para vocês, começando... Cada um pode usar, então, o banca como queria. Se era por banca acadêmica, se era pelo banco de bar. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu só quero dizer quando surgiu. E no diminutivo era para dar menos importância. Mas eu queria começar hoje falando do parágrafo, dizendo o seguinte. Certamente vão ter linguistas aqui, gente que são especialistas em escrita, em pensar a língua portuguesa, gente que são escritores de verdade, não como eu, que escrevo, e que certamente essas pessoas fariam essa conversa muito melhor do que eu, e o que eu vou dividir pode estar tudo errado. Pode estar tudo errado. Então me ouçam com cautela, com a cautela de quem está tentando pensar como faz, como olha para o parágrafo como uma unidade de coesão, de coerência, de escrita, de organização do pensamento, mas que não é um especialista em dizer como é que é assim na língua portuguesa. Então, eu estou aberta, como sempre, né? Mas hoje mais do que nunca, vocês venham e digam, não é assim, isso está ultrapassado, quando isso que você está falando foi superado na linguística, me digam o que vocês quiserem, tá? Eu também pensei que eu ia na RBA, mas eu não recebi o link, eu fiquei sem saber como que eu entrava, que é a Reunião Brasileira de Antropologia. Eu queria tanto ter ido. Podemos começar sobre o parágrafo, gente? Eu vou deixar os comentários, porque já me avisaram que está tendo uma desincronia entre o som e os meus lábios, e isso dificulta quem está fazendo leitura labial. Então eu preciso só monitorar se tiver como eu melhorar alguma coisa, certo? Eu acho que a gente consegue seguir com os comentários. A gente fez isso semana passada e funcionou. E eu acho que todas as vezes que eu fico mais assim, sem saber muito bem por onde ir com o tema, eu ver os comentários me ajuda para ver se eu não estou delirando. Então vamos lá. Eu queria responder 2 perguntas. De por que nós estamos falando sobre parágrafo e como o parágrafo é algo que pode nos ajudar na escrita acadêmica. Então, por que estamos conversando sobre parágrafo e que função o parágrafo tem que pode nos ajudar na escrita. Isso que em alguns momentos nós falamos que travamos, que não avançamos. Então, eu vou começar com uma definição de parágrafo. Aquelas coisas assim, o que é um parágrafo? Parágrafo é uma forma de pontuação. Queria tanto ouvir o grito de vocês, gente. Queria tanto ouvir os delírios. Parágrafo é uma forma de pontuação. Ela nos dá ritmo. O parágrafo nos dá ritmo na escrita. O parágrafo, eu que estou dizendo, hein? É a respiração do argumento. Eu vou repetir. Parágrafo é uma forma de pontuação. Isso tem um monte de gente que diz e eu concordo. Parágrafo, ela é porque a escrita precisa de ritmo. Então essa é a função de um parágrafo. E ela é a respiração do seu argumento. Vou seguir. E agora eu vou tentar provar essas minhas 3 teses. A tese da pontuação, eu acho que é provado, certo? Mas que a escrita ela precisa de ritmo e o parágrafo é a respiração do seu argumento. Então, o parágrafo, ele faz um paralelo, parece que eu estou fazendo aquelas conversas que a gente fazia de redação da escola, né? Mas talvez tudo isso a gente já ouviu na escola, mas a gente não estava de fato tentando resolver algo. Ele
ele faz uma tensão entre conteúdo e estilo. Eu vou chamar vocês a fazerem um exercício comigo. Infelizmente, numa live do Instagram não dá. Se alguém souber como é que eu consigo botar uma coisa aqui na tela, me ensina, que eu vou adorar. Eu fiquei imaginando hoje se dava para eu usar um quadro, mas ele ia ficar o espelho invertido e eu não consegui encontrar uma solução. Porque eu queria fazer um exercício em tempo real para poder mostrar como um parágrafo, ele organiza os parágrafos, eles organizam as nossas ideias e a nossa cabeça, mas os parágrafos também apresentam o nosso estilo. Então, o parágrafo, ele faz uma tensão entre uma organização e uma sequência lógica. E há um estilo visual nos parágrafos. Vocês que passam por aqui pela conta do Instagram, viram que hoje de manhã eu publiquei, tem como colocar a imagem na tela, depois alguém me ensina, tá? Depois numa mensagem direta, como é que eu faço, e aí eu faria, tá? Mas vamos lá. Então, eu pediria muito que vocês olhassem, se vocês puderem, o artigo do El País, que eu publiquei hoje com a Gisele Carino, que é uma carta para vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris. E é uma carta. Se vocês olharem junto comigo, vocês podem só tomar nota, talvez, e depois fazer esse exercício. Ele tem 6.000 caracteres, ele tem 948 palavras, tem 3 páginas, em espaço 1,5, tem 7 parágrafos, tem 70 linhas. O Word conta isso, tá, gente? Eu não fiquei contando, não, né? Vocês sabem que vocês vão lá no Word, dá para contar. Mas eu queria provocar isso daqui. Um ensaio acadêmico, um capítulo da sua dissertação, se ela vier até 10, 15 páginas, imaginando que a sua dissertação de mestrado possa ter 50 páginas, vamos tentar começar a pensar em número de parágrafos. Se a sua dissertação de mestrado tiver 60 páginas, cada capítulo talvez tenha 15 páginas. Quantos parágrafos você escreve numa página? Eu escrevo uma média de 2,5 parágrafos. Quando vocês olham um texto que eu escrevi, ele tem uma harmonia visual, porque na minha compreensão é uma harmonia de respiração. Então, é o espaço que eu preciso em número de linhas, e vocês vão ver dentro em número de orações, para construir um tópico de cada parágrafo. O parágrafo não aguenta mais do que um. Ele é uma rede que sustenta um só. E um argumento, algumas vezes, pode precisar de mais de um parágrafo. Então, você vai abrindo com conexões. Mas cada parágrafo ele tem um pedacinho, que é aquilo que, se você estivesse usando um leitor desses digitais, porque eu não quero só fazer propaganda da Apple, porque eu fico usando aquele nome, mas um leitor digital, você marcaria. E você já viu quando vocês abrem os livros digitais, diz assim, tantas pessoas marcaram essa passagem. Mais do que ficar aborrecido, porque parece que o seu livro já está marcado por alguém, isso pode ajudar você a identificar que aquilo é o que se chama tópico frasal. É a afirmação mais central daquele parágrafo, é aquilo que você tem que prestar atenção. Então, quando eu conto a vocês que esse artigo do El País, ele tem 70 linhas, 7 a 8 parágrafos, 3 páginas, 948 palavras, vocês têm artigos para publicar que tem 5.000 palavras. É um fôlego 4, 5 vezes maior do que isso. Eu esqueci de trazer agora aqui, mas eu queria tá com ele aqui, que são aqueles sticks, porque eu só tô com eles grandões, mas sabe aqueles amarelinhos desse tamanho? Imagina os parágrafos assim. Então, se esse artigo de hoje para o El País tem 7 parágrafos, eles são 7, em que eu vou ter que olhar e dizer o que está no primeiro, o que está no segundo, como é que eu vou chegar no final e esse final vai vir para cá. Diferente do que os manuais vão dizer, que a gente sabe isso antes de escrever,
Eu sustento que a gente só sabe isso no final. Você vai escrevendo e aí depois você vai pegar esses post-its e vai vir dizendo qual é o argumento desse parágrafo. Aí você vai vendo, esse parágrafo está errado, o lugar dele não é esse, ele é aqui. Transformar em algo que você pegue e que você mexa pode ajudar você a fazer isso na sua tela do computador, né? Na abstração da tela do computador. Eu gosto muito de trabalhar com telas grandes porque me permite abrir 2 páginas ao mesmo tempo. Então eu consigo ver os parágrafos ali se movimentando. Se movimentando não, né? Porque eu não tenho delírio visual, mas eu podendo movimentar, entendem, né? Então, pensem comigo. Se eu estiver certa de que o parágrafo é uma forma de pontuação e que é uma respiração do seu argumento, você vai ter que descobrir qual é a sua. A minha é que uma página em espaço 1,5, ela suporta 2 parágrafos iniciando um terceiro. Esse é o ritmo de respiração que eu preciso para ir me movendo de um parágrafo para outro. E em cada parágrafo, ele não pode, eu vou ser normativa, não pode ter só uma oração. Então, você tem num parágrafo alguma coisa como 3, 4, 5, 6. Na língua inglesa, os manuais dizem que é de 3 a 8 sentenças. Em português, alguma coisa como de 5 a 10. Cada vez mais, eu não saberia dizer a sociolinguística disso, se é uma interferência da língua inglesa no português, ou se é uma interferência das comunicações por redes sociais na comunicação acadêmica. Eu estou falando de comunicação acadêmica, eu não estou falando de escrita literária. As nossas orações, as nossas sentenças são cada vez mais curtas. Elas são cada vez menos subordinadas, que é aquilo que vai fazer voltas para você ler. Então, imagine você que a sua unidade de escrita, claro que você pode me dizer que o conceito é a palavra, mas eu vou considerar que a sua unidade de escrita no estilo é o parágrafo. E o seu parágrafo vai aguentar uma grande ideia. O que está em torno dessa grande ideia são orações, 5, 7 naquele parágrafo. O que eu estou dizendo, e eu posso ser refutada, é que um parágrafo não tem uma só oração, é que não tem parágrafo de 2 linhas, não tem parágrafo de 20 linhas, não tem. Aí vocês vão dizer, tem, que eu já li. Ah, claro, vocês vão ler um monte de coisa. Acadêmico escreve qualquer coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que não deveria ter. Porque quando eu preciso de 20 linhas para uma questão que está dentro daquele parágrafo, talvez eu tenha que quebrar em 2. Eu estou precisando de muito lastro para essa coisa única. Então, quando a gente está dizendo de 8 a 10, né? 10 linhas, talvez, você está ali com aquela sua ideia central. Aonde a ideia central vem? Há discussões sobre isso, que são os parágrafos indutivos e os parágrafos dedutivos. Parece palavra difícil, mas é simples. A sua afirmação mais importante abre o parágrafo e você desdobra, e aí faz no final o gancho para o parágrafo seguinte, ou o contrário, indutivo. Você vem como uma coisa meio detetivesca, juntando as pecinhas e no final você afirma. Cada vez mais os parágrafos na vida acadêmica, mesmo em língua portuguesa, eles são dedutivos. Isso significa que a sua grande afirmação do parágrafo está logo no início. Por quê? Porque no final você está fazendo gancho para o parágrafo seguinte. Eu sei que parece abstrato, mas eu queria começar a mostrar. Quebrar uma ideia em 2 parágrafos não quebra o ritmo, não. Presta atenção que são 2 coisas, você pode estar pensando num nível micro ou num nível macro, que eu vou dar o exemplo agora, certo? Quando você escreve um artigo, você tem uma ideia, uma grande tese. Esse que eu peço que vocês leiam como exercício, que é uma carta de 2 mulheres latinas, a vice-presidente, como vocês quiserem, dos Estados Unidos, ela é uma carta convocando-a a lembrar que a defesa, o direito e o acesso ao aborto não cabe o uso do direito penal.
é lembrar ela na atuação como promotora, procuradora, que o uso do direito penal para aquilo que são necessidades de saúde não cabe e que na história do governo de presidente Trump houve interferência internacional, inclusive, nesse campo. Então, nós tínhamos um argumento, como duas mulheres latinas, dizer a ela, lembre-se que, do que a senhora já disse, não cabe a aplicação de política criminal para necessidades de saúde, na hora de pensar como o seu país vai se posicionar para o mundo. Então, o texto tem 7 parágrafos. E eu fiz, gente, exatamente isso que eu estou contando a vocês quando eu escrevi. Cada parágrafo, então, tem em torno de 8, 9 linhas. Eles têm em torno de 4, 5, 6 orações. Tem 4 a 6 orações. O primeiro parágrafo, vejam que o título diz, uma carta de 2 mulheres latinas à vice-presidente Kamala Harris. Primeiro parágrafo, nós precisamos nos apresentar. Você imagina que eu vou me apresentar à vice-presidente dos Estados Unidos dizendo que, olha, eu sou Débora, professora na Universidade de Brasília. Não, como é que você faz essa convocação estilística, argumentativa, sobre qual é a sua latinidade para convocação daquele argumento? Então, nós começamos dizendo isso, que nós somos 2 mulheres latinas que crescemos durante as ditaduras militares nos nossos países, na onde as meninas não se pensava a elas, nem nas redações das escolas, se elas poderiam ser presidentas um dia. Porque quem representava a política eram os homens com uniforme, com medalhas, eram homens velhos, eram homens brancos. Então, como 2 mulheres latinas, da geração dela, ela pode ser mais velha do que nós, 10 anos, geração é um conceito político nesse momento, nós reconhecemos que mulheres na política era algo impensável para as mulheres da nossa geração. Esse é o primeiro parágrafo. Parece um monte de coisa, né? Como é que a gente fez isso? Convocando a latinidade. Quer dizer, 2 mulheres latino-americanas crescidas durante a ditadura jamais imaginariam a possibilidade da existência da senhora no poder. No segundo parágrafo, então o primeiro ele é um parágrafo de gentileza, ele é um parágrafo de aproximação, mas ele é um parágrafo de introdução. O segundo parágrafo é o que diz a ela, mas a gente lembra que a senhora foi uma promotora de justiça, né? E isso não é nenhuma pecha. E como uma promotora de justiça, há ambiguidade no uso das políticas criminais. E vocês vão ver, eu sugiro muito que vocês olhem nos comentários, como algumas pessoas, essa foi a grande questão que convocou as pessoas. Foi falar sobre a ambiguidade do humano, a ambiguidade da existência política. Então, ali nós convocamos um lembrete a ela e a nós de que se nós não conhecemos as escolas segregadas nos Estados Unidos, a forma do racismo americano, nós conhecemos a brutalidade policial em cada esquina de um país como o Brasil, né? Então, e que, como ela, nós também duvidamos da política criminal para a solução de problemas de desigualdade. Aí você vem no terceiro parágrafo, em que a gente está fazendo como uma citação, entendam, gente? A gente vai dizer, olha, no seu livro, que é a esperança que nos move, né? Ela diz que não se resolve nesse livro, é um livro de memórias dela. Então, o que a gente está fazendo aqui? Em termos, lembra quando nós discutimos citações? A gente está dizendo a ela, eu li, levamos a sério o que a senhora diz, o que a senhora pensa. Nesse parágrafo é onde ela diz, no seu livro, a senhora diz que as causas da desigualdade não se resolvem pela política criminal. A gente lembra ela o argumento do parágrafo anterior, que vai ser o parágrafo seguinte. Esse é o momento de dizer, política criminal não soluciona causas de desigualdade. Essa é uma questão central permeando o texto. E aí, nós lembramos um exemplo. Por quê? Porque qual é a grande conversa pública sobre quem é ela? Imagine que nós estamos escrevendo não para ela, estamos escrevendo, não nem sabe que a gente existe, né, gente? Entenda? Para quem vai ler. É que as pessoas vão dizer, ela era uma promotora, ok, que ela é uma mulher negra, filha de imigrantes, mas ela foi mão dura na Califórnia. Ela fez isso, ela fez aquilo.
E esse é um debate importante, o da memória sobre quem foi ela e as coisas que ela fez. Mas nós escolhemos lembrar um, que é o que nós queremos que seja lembrado, que foi a história de uma estudante translatina, então nós queremos convocar a nossa latinidade, em que é morta por homens, inclusive adultos, que alegam pânico gay ao matá-la. E não sei se só desde ali, mas ela tem a eleita vice-presidente Harris, ela tem um compromisso com a causa LGBT, inclusive nas escolas, e com o que ela chama o terrorismo doméstico, que é o ódio e as armas, né? Então nós lembramos essa história. Esse é um momento de uma exemplificação. Esse é um parágrafo estritamente de exemplificação. A história dessa menina, dessa trans menina, né? Naquele momento em que é morta, em que ela vai dizer isso não existe. E como ela respondeu? Ela respondeu fazendo um treinamento nacional para outros promotores ao lado da mãe, enlutada, da mãe da vítima. Então, o que nós queremos dizer ali é que ela adotou um modelo de se pensar o uso das políticas criminais de formas não punitivas. E que é isso que nós queremos lembrar nesse momento em que ela chega ao poder. No parágrafo 5º, então, e inclusive a questão da interseccionalidade, para além do próprio corpo dela como uma mulher negra, indiana, filha de imigrantes nos Estados Unidos. No 5º parágrafo, a gente vai dizer, como a senhora, nós também repudiamos o uso da política criminal para regular desigualdades. E é assim que nós pensamos sobre aborto. E nós estamos na região que mais criminaliza o aborto no mundo. No 6º parágrafo, nós lembramos, mas parte do que acontece na nossa região é resultado de políticas perversas dos Estados Unidos sobre saúde sexual e reprodutiva, como se chama a lei da mordaça. E aí usamos uma citação dela, essa eu queria muito provocar vocês e ouvir. Esse é o parágrafo 6º, é o penúltimo antes de terminar. Há uma citação dela em que ela faz uma pergunta ao então, durante a sabatina, ao então novo ministro da Suprema Corte Americana, em que ela faz uma pergunta a ele assim: o senhor consegue imaginar alguma lei que regule os corpos dos homens? E aí a gente termina o último parágrafo respondendo: nem nós conseguimos imaginar, mas elas existem. Vice-presidenta, né? E aqui está, que é o aborto. Então, o que eu queria... pode ser que eu esteja lendo errado, inclusive o texto que nós escrevemos, mas fazer uma convocação a vocês a olharem que uma ideia é quebrada em 7 parágrafos, mas cada parágrafo tem a sua existência solitária. Aqui está, e eu imprimi para vocês verem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, esse aqui é o stick, eu já volto com ele. Foi 8 páginas o que eu fiz de pesquisa para escrever com a Gisele esse artigo. Então, eu falei, o que ela já falou sobre Covid? O que ela já falou sobre justiça racial? O que ela já falou sobre direitos sexuais e reprodutivos? O que ela já falou sobre Bolsonaro? O que ela já falou sobre... Qual foi o discurso dela quando ela tomou posse no Senado? O que ela já falou sobre mudanças climáticas? Quem é ela? Qual é a biografia geral dela? E notas sobre o livro dela. Quando eu tenho isso em mãos, isso aqui é como se fosse o meu memorando, o meu resultado da minha pesquisa para escrever esse artigo. Eu li esse material, Gisele leu o material, nós escrevemos isso. Aqui está o memorando com as nossas notas. Eu olhava quando ela diz assim... que tem que se opor a todas as políticas de Bolsonaro, tem que proibir os acordos comerciais com o Brasil, enquanto o Bolsonaro continuar com políticas catastróficas nos incêndios na Amazônia. Gente, isso coçava a minha mão para escrever. Mas eu dizia, aonde vai entrar a questão ambiental aqui? Eu vou me perder. Então, nos meus papeizinhos, quando eu tinha um parágrafo sobre a política ambiental, ele saiu. É como se eu tivesse cortado, porque não cabia. Quando ela diz, por exemplo, que que a Amazônia
são os pulmões do mundo. Isso podia ser um título de um artigo para quem estivesse fazendo a entrada sobre política ambiental e as relações que vão ser com o Brasil. Então não cabia pra gente. Quando tudo que ela já escreveu sobre a mãe dela e a discriminação vivida pela mãe dela ao chegar e ao tentar concurso na Universidade de Berkeley, nós poderíamos fazer uma entrada sobre o que significa as mulheres entre gerações. Não deu. Tudo que ela falou de Covid, nada entrou no artigo. Nada. E tá aqui. Se vocês me perguntarem o que ela falou de Covid, eu vou abrir aqui, já vou dizer para vocês agora. As ambiguidades dela na política criminal, inclusive nos primeiros anos em que ela atua como procuradora na Califórnia, sobre questões relacionadas à maconha. Eu consigo responder agora, mas não cabia no artigo. Então, escrever um artigo é selecionar, inclusive até o que a gente já sabe, mas para um argumento, cuja bússola é dada pelo título, mas que os parágrafos têm que seguir essa bússola. Então, se eu estiver certa, e aqui eu trouxe a vocês, esse aqui são os parágrafos, em que você vai ter uma ideia aqui no meio, aqui está escrito qualquer outra coisa, tá? Qualquer lixo, mas é aqui. E se você está exercitando, faz isso, porque vai permitir você ver. Ali na escrita, você escreve aqui, tu para da tela aqui e vê isso, não, isso está fugindo aqui, isso está voltando aqui. Eu conto um outro a vocês, que talvez ajude mais como um exemplo, se você vale para ler os capítulos da tese. As categorias são as bússolas. Se alguém souber fazer alegoria de bússola com algo da qual a bússola depende para operar, a bússola seria o seu título e alguma coisa que a bússola depende para operar seriam suas categorias. Imã? Eu não sei. Alguma coisa lá que a bússola depende seriam suas categorias, se alguém puder me ajudar melhor nessa alegoria da bússola. Mas eu dou outro exemplo a vocês. Quando eu fui fazer o filme A Casa dos Mortos, que quem não quiser ler esse artigo sobre campo magnético. É campo magnético ou você está me enganando, Bia? Se a Bia não estiver me enganando, Quando eu fui fazer Casa dos Mortos, eu tinha, gente, era assim, eu não me lembro mais. Qualquer número que eu disser aqui, eu estou exagerando, é nordestina inventando. Mas era alguma coisa assim, entre 20 e 50 horas, certo? Mas era muita coisa. Muita, mas muita. Imagine que 20 horas é coisa demais. Para um filme que teve 20 minutos. Então eu tinha que ver aquele material, analisar aquele material, classificar aquele material. Quando eu fiz o primeiro corte do filme, A Casa dos Mortos, eu tentei pensar que ele tinha capítulos. E eu literalmente fiz assim. Aqui é a abertura do poema. Aqui é o primeiro ato. Aqui é o evento do primeiro ato. Aqui é o segundo ato. Aqui é o evento do segundo ato. Aqui é o terceiro ato. Aqui é o evento do terceiro ato. Aqui se descobre quem é o narrador. Se vocês tiverem paciência e preferirem ver o exercício no Casa dos Mortos, vocês vão ver como ele vai ter que ter uma sequência de construção. E teve horas que eu tinha cenas magníficas. Eu tinha cenas deles jogando futebol, eu tinha cenas sobre as mulheres. Eu nunca contei sobre as mulheres no manicômio judiciário. E que não cabia entrar. Não cabia entrar. Então eu tive que ir tirando. Porque eu queria um filme de 20 minutos e eu tinha que ter um argumento a partir da poesia A Casa dos Mortos. Então, se eu estiver certa que o parágrafo é uma forma de pontuação, você tem outras pontuações dentro do seu parágrafo. Eu, por exemplo, uso todas as pontuações que estão disponíveis para mim. Eu uso ponto. Eu uso ponto e vírgula, que é muito raro as pessoas usarem. Eu uso a vírgula mesmo, e uso a vírgula inglesa, que é aquele travessão maior, né, que não é o hífen. Eu uso tudo a meu dispor. E penso nessas grandes inspirações com as pontuações. Eu tenho um verdadeiro fascínio pelas pontuações.
E elas vão dando o seu estilo de escrever. Então, se vocês puderem olhar o artigo da Kamala Harris, vocês vão ver, tem 2 pontos, tem travessão, tem a vírgula, e essa coisa em desuso que é o ponto e vírgula, que dá aquela pausa, mas continua, né? A grande pausa é o parágrafo, tanto que você tem a margem para marcar uma nova respiração. Então, no parágrafo, você tem um centro, que é o seu argumento. Agora, vocês sabem, se alguém souber melhor do que eu, se eu tiver com uma palavra antiga, quando você usa no Word e se você estiver usando para ele indicar você os marcadores de espaço, para você não ficar com 2 espaços, ele marca para você quando é início do parágrafo. Eu não sei se sabem aquele símbolozinho que marca o início do parágrafo? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia dizer que eu dava um chocolate para quem acertasse. Se alguém sabe, claro que não vale a pena, não vale vocês olharem agora no Google. Como é que se chama aquele símbolo que marca o início de parágrafo? É um nome muito, muito interessante. Se alguém souber, escreve aqui. Senão eu conto no final. E se soubessem, eu daria um chocolate. Então, os parágrafos, eles têm coesão e eles têm que ter coerência. É esse aí. Dá esse símbolo. Como é que é o nome desse símbolo? É isso que eu queria que vocês descobrissem. Mas se vocês olharem no Google, vocês vão saber. Então, qual é a diferença entre coesão e coerência? Coesão é o movimento de um parágrafo para outro. É aquilo que vai dando quase que alguns de vocês disseram que é a clave, que é o pi, né? Eu conhecia como pé de mosca. É uma tradução literal também do inglês. Então, a coesão é o movimento de um parágrafo para outro. A coerência é o seu todo. Então, você tem que conseguir voltar nos seus 7 parágrafos do seu artigo, do meu artigo, do artigo com a Gisele no El País, e dizer, a coerência nisso daqui? Será que isso aqui que entraria sobre meio ambiente está fora de lugar? Eu tô esperando para vocês me dizerem se travou. Voltou? Me digam se voltou. Voltou? Voltou? Eu parei. Tá, mas eu parei em coesão e coerência porque vocês me avisaram que parou. Então, coesão é a passagem de um parágrafo para outro. É aquilo que vai dando, né, um movimento. Agora, o que é coerência? Eu li vocês me dizendo aqui que travou e eu não avancei, eu esperei vocês voltarem, tá? Não sei. Eu tô esperando. Voltou, tá? A coerência é quando você olha o todo. A coesão é o movimento de um parágrafo para outro. Coesão é aquilo que tá dando... E a coerência é o seu todo, certo? A coerência é o seguinte, eu tenho um argumento coerente nesse artigo da Kamala Harris ou não tenho? Vocês vão ler e vão me dizer. Quando eu vou voltar já para os comentários para terminar. Então, se coerência é o todo, coesão é os movimentos, você tem que pensar como você passa de um parágrafo para outro. Qual é a minha sugestão de exercício para vocês? A minha sugestão de exercício é não pensa tanto antes de escrever. Primeiro escreve e depois que você escreveu, volta com os seus sticks, dizendo qual é o seu ponto central e aí você vai começar a ver se tem alguma coisa fora do lugar. Entende? Então, primeiro escreve. Não começa tão preocupado dizendo ai, eu estou conseguindo ser coesa ou não? Será que as minhas ideias estão coerentes ou não? Essa é a fase da edição. Essa é a fase da revisão.
que aí é muito mais fácil. Ai, mas eu escrevi, eu pesquisei tudo que ela disse sobre meio ambiente. Eu aprendi, gente. Eu aprendi, mas não necessariamente eu vou escrever, porque aquilo que eu vou escrever tem que ser coerente. Certo isso? Então, você vai, ao final do seu texto, dar pequenos títulos para os seus parágrafos. Então, eu vou para as minhas recomendações finais. Ao final de um parágrafo, você faz a transição para o próximo. Se você abre com a ideia central, o final do parágrafo, você faz a transição para que se permita ter a coesão da passagem. A coerência ela é dada depois pelos seus papeizinhos amarelos. Você tá vendo? Esse se conecta com esse, que se conecta com esse, que chega no final. Se tem alguma coisa fora do lugar, é onde você vai poder ajustar o seu parágrafo. Por que no último parágrafo... Isso é muito bom. Você escreve com vinho e revisa com café. É isso aí. Você precisa de atenção para revisar e liberdade para escrever. É lindo isso, lindo. Para quem bebe vinho e bebe café, né? Eu não bebo vinho, mas sei lá o que eu diria. Mas é lindo, é lindo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu prometo que eu daria chocolate um dia quando a gente se encontrar do chocolate. Por que o último parágrafo não deve ter citação? Por que o seu último parágrafo não deve ter citação? Vocês vão ver que no artigo da Kamala Harris há um hiperlink, que é para dizer isso que eu estou dizendo que ela disse, ela de fato disse, mas não citação. Por que não deve ter? Essa frase que a gente escreve com vinho e termina com café, a gente podia botar nos comentários para as outras pessoas lembrarem, né? É muito legal, muito, muito legal. Era legal saber quem é que escreveu, porque é a própria voz. É isso aí, Flávia, que é o momento final de você no texto. E algumas vezes as pessoas voltam fazendo assim a citação da coisa mais linda do mundo, mas você está dizendo que no final é outra pessoa que fala. Então, no final, você retorna a sua bússola. Você tem que ver. Eu estou falando do meu título, Duas Mulheres Latinas escrevendo para ela. E aí, nos 3 minutos finais, eu queria mostrar a vocês, eu publiquei o artigo hoje aí no Instagram de 2 maneiras. Uma metade dele, que era o que o Instagram aceitava, e depois eu fiz umas imagens e publiquei. E eu mais ou menos recebi 6 tipos de comentários. Algumas pessoas que disseram, bacana, continua escrevendo, que vale a pena. E você sabe que isso... Não é bobo, porque é alguém perdendo o tempo da vida para dizer, Débora, vale a pena. Ou dizendo pro outro, né? Maria, vale a pena. Nem que seja mãozinho, que for. Isso é super bacana. E é muito amoroso quando se faz. Algumas pessoas pegaram a categoria ambiguidade, em que eu disse, todas nós somos ambíguas, então a senhora também é ambígua, né, vice-presidenta. Não é um livro de um dogma do que é o certo. E eu não estou aqui dizendo que a política imperialista americana não seja perversa, de forma alguma, era uma carta a ela, não era uma carta à política externa americana. Então, várias pessoas pegaram essa ideia da ambiguidade. Alguns disseram, não somos humanos, somos ambíguos, outros gostávamos, é isso. Outros disseram, peraí, Débora, peraí, não vem com essa história de ambiguidade pra cima de mim, não, que não tem ambiguidade para quem é um império que mata todo mundo e que vive fazendo guerra por aí. Está certo também. Só que eu não sei se eu estava escrevendo sobre isso quando eu falei ambiguidade. Mas eu tenho que ouvir, e eu quero ouvir as pessoas. Quando a gente escreve para ouvir. E foi uma pessoa super generosa que disse assim, calma aí, Débora, não, eu concordo com você na ambiguidade sobre a Kamala Harris, mas a política americana é brutal. Eu escuto, eu fico olhando, será que tinha alguma frase que eu deveria ser mais clara ainda para fazer a fronteira? Uma outra pessoa me lembrou algo que nem na minha pesquisa eu tinha lembrado. Ele disse assim, cara, Débora, vale a pena lembrar que as promotoras dos Estados Unidos não são um concurso como nós, são cargos políticos. Então essa ambiguidade é ainda mais marcada. Eu falei, cara, é mesmo, isso era um ponto legal. Não caberia no texto, mas era legal ter lembrado na minha composição de argumento. E a pessoa, olhem esse comentário, a pessoa colocou assim, sim, eu concordo com você, por outro lado,
as promotoras são cargos políticos. Ela fez a passagem da contraposição no argumento nos comentários. Tá super correto ali. Eu falei, cara, é mesmo. Por outro lado, é isso. Talvez eu não fosse usar de qualquer jeito essa ideia se eu tivesse me lembrado. Aí algumas pessoas vieram assim, para com essa chantagem liberal. Você é uma passa-pano. Passa-pano da cadeia, gente. Passa-pano da cadeia é uma palavra forte. Passa-pano da cadeia, quem passa pano para X9 é para quem passa pano para os agentes de segurança. As pessoas usam qualquer palavra, né? Então, chantagem liberal, passa pano, é uma hipocrisia escrever isso. Aí eu já não... Eu posso chamar isso que é a roda da superinterpretação e a intenção de quem lê, né? Mas, porra, passa pano. É claro que vocês vão dizer, não leva tão a sério, mas eu tô fazendo graça de tudo aqui, né? E outras pessoas disseram, é pedante essas análises que estão dizendo que todo mundo que de alguma maneira não reconhece o valor dela, o que representa uma mulher negra, filha de imigrantes, chegar à presidência dos Estados Unidos, é muito pedante. Outros pegaram a palavra alegria, em que eu disse alegria nesse dia. Algumas pessoas pegaram alegria. Outras pessoas pegaram a alegoria de que não há um livro dogmático sobre acertar, sobre ser o justo, que é sempre um processo. E aí teve uma pessoa que fez isso do outro lado também. Ela disse, olha, muito embora o passado dela contraria as minhas ideologias, e eu estou citando a pessoa, o fato dela ser uma mulher negra, ter chegado ao poder, me toca muito. Então, eu sugeriria muito que vocês olhassem os comentários com os bons olhos de imaginar como é que se constrói a interpretação, a superinterpretação, a intenção da leitora, porque há momentos que a obra não suporta aquilo que as pessoas estão perguntando ou estão, né, reclamando, que é o caso aqui. A obra não suporta. Agora, eu queria começar a responder aqui algumas perguntas. O que eu acho de encerrar o texto com perguntas? Eu vou dar uma resposta normativa, certo? Não pode. E ouvir por que não pode. Aí vocês podem me dizer, claro que pode, eu já li muitas vezes, eu já vi artigos que fazem perguntas no meio, mas é a banquinha que não vale nada dizendo, não pode. E por que não pode? Terminar um item do capítulo com perguntas é possível? Possível é sempre, Ana. Possível, tudo pode. Você pode fazer sua dissertação, sua monografia, sua tese em forma de poesia, com parágrafos de uma linha, com parágrafos de 150 linhas. Tudo é possível. O que eu estou querendo dar algumas justificativas é de por que não pode. Andréia, antes que seu mundo caia, e você me chama de passapano, por que a gente não deve terminar um capítulo com pergunta? Por que a gente não deve terminar um capítulo com perguntas? Pensa que eu tenho um chocolate aqui para eu dar a quem acertar. Bem assim, né? Porque você vai deixar coisas abertas, porque quem está lendo você é porque é uma pergunta retórica, porque quem está lendo você está esperando respostas. Quem está lendo você não está esperando um jogo assim, mas o que será? Né? Então, espero que você responda. Toda pergunta que você coloca, você responde. E nesse artigo de hoje, como eu esperava vir para cá, eu me permiti com a Gisele botar uma pergunta no texto. E eu queria que vocês olhassem como é que nós respondemos. Toda pergunta, você precisa responder as suas perguntas. Exatamente. Gostar do efeito, eu também gosto. Só que ele tem que ser muito bem usado. E ele tem que ser respondido. Bem, se em filosofia não é melhor terminar com a pergunta, eu já não saberia dizer. Aí é talvez melhor perguntar para um filósofo. Eu não saberia dizer em campo nenhum qual é a regra. Eu estou dizendo mais ou menos como é que eu faço, né? E quando eu estou dizendo que os outros que não devem fazer, é arrogância que minha. Mas eu não sei dizer se na filosofia ou se em algum campo isso é bem-vindo. Talvez seja, certo? É porque você não conclui. E quem está lendo você está querendo seguir o que você está respondendo. Eu vou olhar...
Assim, talvez o que você esteja falando, Francis Lane, é perguntas no sentido de perguntas de pesquisa que ainda não foram solucionadas. Isso é a conclusão. Mas perguntas que eu estou falando é de perguntas retóricas, com uma interrogação no fim, entendeu? Uma coisa de honestidade intelectual na sua conclusão é você dizer aquilo que você ainda não conseguiu resolver no seu percurso de escrita e na sua pesquisa. Certo? Num título cabe bem uma pergunta? Não saberia dizer. Eu já fiz algumas vezes, mas eu acho super arriscado, porque você vai ter que responder no seu texto. A gente tem 10 minutos, eu vou olhar algumas perguntas e vou fazer até o último minuto. Medo em vocês se eu vou salvar ou não. Quantas citações diretas ou indiretas caberiam num argumento do parágrafo? Eu acho que, Sérgio, a gente mesmo pode conseguir responder. Eu acho muito difícil um parágrafo caber mais do que uma citação direta. Se um parágrafo tem 8 linhas, você está fazendo uma citação direta de 2 ou 3 linhas, como é que dá para ter outro? Né? A paráfrase já acaba servindo mais, porque você diz, vários estudos mostraram isso, aí você tem autor e data entre parênteses. Vários estudos mostraram que o problema ambiental, aí você tem parênteses, autor, data. Mas citação direta eu acho muito difícil, mais do que uma num texto. Mas claro que vocês devem ser livres para conseguir fazer outros experimentos, né? Alguma dica para iniciar o primeiro parágrafo? Gente, ele é o mais difícil de todos. A minha dica começa fazendo qualquer coisa. E o seu primeiro parágrafo vai aparecer à medida que você faz. Como ele é o mais difícil de fazer e valer e sobreviver à edição, você tem que começar. Neste da Kamala, a gente sabia da eleita vice-presidenta dos Estados Unidos, a senadora Harris, que falar assim, Kamala parece que é minha conhecida, né? Desculpa a falta de modos. Nós sabíamos que queríamos começar com isso, com essa convocação do nosso passado como meninas, em que não existia a possibilidade de mulheres serem presidentas, mulheres chegarem ao poder, né? Então, era essa a ideia que nós sabíamos como começar, mas não sabíamos muito ainda, né? Se todos os parágrafos devem terminar com a fonte entre parênteses, não, de forma alguma. Você pode ter parágrafos que não tenham nenhuma paráfrase. Uma fonte entre parênteses é uma paráfrase, né? Então, não necessariamente todos os parágrafos têm uma paráfrase, tá? Vocês querem fazer alguma outra pergunta antes que eu comece a fazer os minutos finais? Falar sobre parágrafos e colocar por terra de vez a ideia de que um texto é um acontecimento linear. Sua explicação aí eu não consigo ler mais. A pergunta não aparece para mim, Graziele, toda. Ela para no acontecimento linear. Eu queria ouvir de vocês nos 2 últimos minutos antes de eu poder salvar ou não salvar, porque a vida ela é feita de possibilidades, nesse caso ela é binária, é salvar ou não salvar. Se vocês têm alguma pergunta e se fez sentido ou se os linguistas que estão aqui, os filósofos de linguagem, acharam que foi quinta série, né? Como a gente fala nas mídias sociais, foi quinta série demais como fazer uma redação. Querem dizer algo? Não, Agnes, salva, tudo bem. A Jaque salva, tudo bem. Isso a gente vai decidir no último momento, porque a vida ela é sempre uma incerteza, né? A vida ela é sempre um acaso. A gente nunca sabe o que pode acontecer. A luz pode cair, imagina nesse lugar aqui como a luz cai. Eu só quero saber se fez sentido, se foi tudo bem. E a gente precisa definir o que a gente vai fazer para a semana que vem. O que a gente vai fazer para a semana que vem? Bem, eu vou terminar e vou esperar vocês me dizerem o que a gente vai fazer para a semana que vem. Obrigada, Ana. Obrigada, Aline. Vero.
Olha o tormento do Salva. Que é assim, quanto maior o bullying, maior o tormento. Aqui é uma vítima que faz contra-bullying. Vocês fazem bullying ao meu cabelo e a contra-vítima faz... A vítima faz contra-bullying. Não brinca com isso, salva a live. Gente, a vida é uma maravilha. Eu também acho, Marie, que a vida é sempre uma maravilha. Revisar o próprio texto é muito difícil. Entrevista de processo seletivo. O que vocês acham sobre isso, de entrevista de processo seletivo? Eu tive uma ideia no último minuto. Eu conheci 2 mulheres jovens, se minha mãe faria, 2 mulheres jovens que estão tentando pós-graduação. Uma está tentando fora do país, na Inglaterra, e a outra está tentando no país. E eu achei que podia ter 2 banquinhas ao avesso com elas duas. Elas não são minhas alunas, então não teria os vícios de resposta certa. Sobre quais são, de me perguntar quais são os passos, o que a gente deve fazer para se inscrever para um programa de mestrado fora do país, e uma me dizer como lidar com os fracassos no processo de seleção. Se vocês acharem que isso faz sentido, eu poderia marcar 2 banquinhas ao avesso com elas duas. Uma se chama Samantha e a outra se chama Mayara. A Mayara está tentando processos seletivos no Brasil, a Samantha está tentando processos seletivos no exterior, e poderiam fazer perguntas para mim sobre como revisar cartas, que experiências eu teria, que eu poderia compartilhar, mas elas fazendo perguntas, que aí eu marcaria para o sábado que vem, e para outro sábado, ou a gente bota no domingo para não ficar pesado. O que vocês acham da gente botar a banquinha ao avesso no domingo, que aí não fica pesado para todo mundo, sábado e domingo, né? Então fazer isso. Com a Samantha e com a Mayara, a gente fazer 2 domingos de banquinha ao avesso, tá? Não se sente velha para entrar na academia, isso não existe. Não existe nunca, isso é tolice. A vida a gente vai vivendo a todo momento, né? Eu comprei hoje uma bicicleta, então... Eu sei andar de bicicleta desde criança, mas hoje eu comprei uma bicicleta para andar de bicicleta. Então, se você está sentindo velha para qualquer coisa, imagina subir morro aqui de bicicleta. Viu? Então, gente, eu vou salvar. Domingo é eleição. Então, a gente pula domingo que vem? Vamos pular domingo que vem? Tá? Vamos pular domingo que vem, porque aí a gente espera, celebra. E na outra semana a gente volta. Eu aviso aqui. Gente, um abraço e um beijo em todo mundo. Faltam 3 minutos. Até o próximo boteco. A gente vai pular domingo que vem. Eu sei andar de bicicleta. Ando de bicicleta desde os 5 anos de idade, menino. Sem pergunta que já pensa que eu sou imbecil.